Lagoa de Itaenga, Pernambuco, a voz da cidade. Itaenga FM 98,5, o som de Itaenga que o Brasil conhece. A Rádio Itaenga FM apresenta o seu programa Noticiário da Tarde, Itaenga Notícias, segunda edição, a sua revista de informações na hora do almoço. Fique bem informado do que acontece no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Notícias da política, polícia, esportes, cultura, entrevistas e tudo que interessa a você. Ouvinte 98,5. Itaenga Notícias. Informando você agora. Pronto, boa tarde Itaenga, boa tarde Pernambuco, Brasil. Está no ar o nosso programa Itaenga Notícias desta sexta-feira, hoje dia 23 de setembro de 2022. Mais um dia que fez o Senhor, Deus Pai tão poderoso e abençoador. E a gente começa a programação de hoje, jornalismo. Na última sexta-feira conversamos com o Lobo, né? O presidente local do PT aqui em Lagoa de Itaenga, e o vereador Luiz Vicente foi citado nessas falas que ele esteve aqui e ele quer o direito de resposta, né? Então, portanto, vamos conversar aqui com o vereador Luiz Vicente. Está por aqui já pronto e afiado para rebater, viu? Aqui o presidente, né, do partido ao qual ele faz parte. Agora, vereador Luiz Vicente, de início já quero que você descasque esse abacaxi, né? Em que Lobo, nas suas palavras, ele inclusive utilizou aí um termo pejorativo perante aí a sua pessoa, né? Posição de vereador. E ele falou aí no cenário político local e também regional, onde ali cita uma foto onde você está junto ao político Pedro Epifânio e demais políticos ao lado da então candidata Marília Reis, né? Ali falando claramente do seu apoio à candidata do Solidariedade. E o próprio Lobo, ele falou, o vereador Luiz Vicente, de tanto falar que nunca se juntaria, aliaria o seu nome ao político Pedro Epifânio, agora tornou-se tchutchuca do ex-vereador do município Pedro Epifânio. Boa tarde. Boa tarde, amigo Júlio Filho. Uma boa tarde a toda a população de Lagoa de Itaenga que nos acompanha nesse momento. É sempre motivo de alegria participar do seu programa. Quero agradecer desde já a você pelo espaço e também ao presidente dessa importante rádio para o nosso município, Manuel Antônio. Bem, Júlio, é importante, evidentemente, a gente fazer algumas ponderações, considerações em relação às colocações do presidente do PT de Lagoa de Itaenga, Lobo. Na minha visão, foram colocações muito infelizes, começando explicando, esclarecendo que a articulação que nós fizemos foi uma articulação para fortalecer o palanque da nossa candidata ao governo de Pernambuco, Marília Reis. Nesse sentido, nós dialogamos com várias lideranças de Lagoa de Itaenga, não apenas com Pedro Epifânio, conversamos com Paulo do Extra, conversamos com o subtenente Damião, conversei inclusive com Edilson Oliveira, que não faz parte do grupo de Pedro. Então a ideia foi dialogar com todas as lideranças possíveis, visando o fortalecimento da campanha de Marília Reis em Lagoa de Itaenga, independentemente de diferenças e divergências que existem, como nós sabemos. Todas as pessoas sabem muito bem que eu sempre tenho pontuado que há muitas diferenças entre mim e Pedro Epifânio, diferenças de visão política, de visão governamental, enfim, vários tipos de diferenças entre nós, em vários sentidos existem. Contudo,
A articulação que fizemos foi uma articulação voltada à disputa estadual e toda e qualquer pessoa é bem-vinda. Inclusive, se o próprio grupo da prefeita quiser aderir à campanha de Marília Reis, o convite está feito. Aí veja bem, Júlio, quando o Lobo usa essa expressão, como você diz, pejorativa, ele caiu numa grande infelicidade, porque eu tenho tomado o tempo todo uma posição de muita independência e autonomia. O termo que ele usou é um termo que é cabível a quem é subserviente a alguém, coisa que não faz parte da minha pessoa, da minha trajetória política. Eu tenho liberdade aqui para falar, comentar, tecer críticas ou elogios a qualquer político de Lagoa de Itaenga. Coisa que hoje falta a Lobo, devido a aliança que ele fez com o grupo, com a família que governa a Lagoa de Itaenga. Então veja, em 2018, Lobo já veio dialogar comigo, trazendo uma proposta da família Moinho que envolvia empregos. Eu disse claramente a Lobo que não tinha interesse nenhum. Passou o tempo e o próprio Lobo passa a defender o apoio à aliança do PT a Pedro Epifânio. E eu desde o início disse que não iria, que a minha posição era de independência. Uma posição que inclusive o próprio partido, com o apoio de Lobo, tinha decidido que seguiria, que era de fortalecer apenas a disputa proporcional, isto é, a Câmara de Vereadores. Então o Lobo vai defendendo a aliança do PT com o MDB de Pedro Epifânio, teve conversas sem transparência, inclusive sem nos comunicar. Depois reúne todo o grupo de candidatos e disse que o critério da coligação para coligar seria a decisão dos próprios candidatos. Isso porque ele sabia que a maioria dos candidatos, pré-candidatos naquela ocasião, ao cargo de vereador, preferiam apoiar Pedro Epifânio. Então saiu uma decisão defendida pelo próprio Lobo de apoio do PT a Pedro Epifânio. Passa poucos dias, Lobo se reúne com Pedro, inclusive teve uma reunião de Lobo junto com Pedro Epifânio, com fotos foram divulgadas nas redes sociais, selando o apoio, né, ou pelo menos apontando para a definição desse apoio aqui em Lagoa de Itaenga, dessa aliança aqui em Lagoa de Itaenga, uma vez que essa reunião foi feita com o presidente do PT de Pernambuco, o deputado estadual Doriel Barros. Mas passam uns dias, já Lobo muda de ideia de novo depois de um contato que a família que governa Lagoa de Itaenga fez com ele. Então volta Lobo atrás de tudo que tinha defendido, de tudo que tinha posto, e passa a defender a aliança do PT de Lagoa de Itaenga com o partido de Graça do Moinho, a prefeita de Lagoa de Itaenga, contrariando também a vontade dos candidatos. E dessa vez, como ele sabia que a maioria dos candidatos não queria seguir com o Moinho, ele usou outro critério. Ele disse que quem vai decidir é o diretório do Municipal de Lagoa de Itaenga, ou seja, simplesmente Lobo tomou posições para atender seus interesses. Ele mudou a posição dele, a opinião dele ao vento. Simplesmente pautou toda a sua posição política com o interesse de atender aquilo que ele estava planejando. Hoje o PT faz parte do governo de Graça do Moinho, eu não faço, deixei bem claro isso desde o início, disse que seguiria com a posição de independência e cumprir a minha palavra até o fim. Inclusive, quando colocaram no guia eleitoral um spot, uma chamada da minha campanha, eu conversei com o Lobo, liguei para ele pedir para tirar, porque realmente eu não estava em palanque nenhum, não fazia sentido eu estar com a minha inserção da campanha no horário eleitoral da coligação da prefeita. Então, veja bem, Lobo, Júlio, Lobo, ele também cometeu um equívoco muito grande quando ele falou aqui que nas ruas havia comentários de que eu estaria apoiando André de Paula. Mas você acha que as palavras de Lobo não refletem que há uma desobediência do vereador Luiz Vicente ao próprio partido do PT no município? Porque você está caminhando ali contrário ao que determina a direção do próprio partido, onde você busca aí um outro nome, né? Que é Marília, que faz parte hoje do Solidariedade. Veja, Júlio, na realidade eu tenho uma parceria com Marília muito antiga. Quando Marília ainda era vereadora do Recife, nós tivemos uma aproximação e começamos a caminhar juntos.
Fui a primeira pessoa a falar no nome de Marília aqui em Lagoa de Itaenga. E tenho essa parceria porque Marília, na minha avaliação, tem sido muito coerente. A gente, ao participar de um partido político, a gente não pode participar com fanatismo e achar que toda e qualquer decisão tomada por um partido é correta. A gente tem que ter autonomia e liberdade para se posicionar. Mas o partido, o vereador Luiz Vicente, por exemplo, ele não tem autoridade, não tem autonomia sobre o próprio mandato do vereador? Veja, o mandato do vereador juridicamente pertence ao partido. E desde o início, quando eu decidi seguir com Marília, quando ela saiu do PT, inclusive ela me chamou, todas as lideranças que desde o início seguiam com ela, aquilo que ela chama de núcleo duro da sua trajetória política, do seu mandato, para escutar a minha opinião. E eu falei claramente que se fosse eu, naquela ocasião sairia do partido, porque já teve 2018 em que a própria decisão dos delegados do PT não foi respeitada. E agora, mais uma vez, devido à chantagem, o chantagismo do PSB. O PSB de Pernambuco, se Lula não tivesse feito o acordo de apoiar Danilo Cabral, não estaria apoiando Lula. Então isso é um tipo de chantagem. Marília, diferentemente, mesmo sem ela ser a candidata oficial de Lula em Pernambuco, manteve a palavra, manteve a posição e tem defendido o nome de Lula, feito campanha para o presidente Lula. Então, continuando e respondendo melhor a sua pergunta, desde o início eu assinei o manifesto Optei Marília, que é um manifesto assinado por vários petistas de Pernambuco, de todo o estado de Pernambuco. O diretório estadual saiu com a resolução afirmando que quem seguisse com Marília seria expulso, e eu, quando me posicionei com total clareza do que estava fazendo. Tanto é que aqui eu reforço ao presidente do Partido Lobo, aos demais diretorianos do PT de Lagoa de Itaenga, que sigam e apresentem o pedido de expulsão, de minha expulsão do partido, se realmente estão insatisfeitos. Porque não adianta a pessoa apenas estar falando, vem aqui no estúdio, faz uma crítica, faz outra, mas chega para mim mesmo e fala que não tem interesse que eu seja expulso do partido. E fala para mim que respeita a minha posição. Então a pessoa tem que ter clareza. Ou toma uma posição realmente enfática, já que está insatisfeito e encaminha, né? Porque ele disse para mim que quando o pessoal do diretório do PT de Pernambuco entrou em contato com ele, ele disse que não seguiria, não representaria nada contra mim porque não tinha interesse nisso. Então precisa ter clareza, precisa ter posição da parte do presidente do partido, e se realmente os diretorianos, principalmente o presidente do PT de Lagoa de Itaenga, está incomodado com a minha posição, o que ele deve fazer é apresentar ao diretório estadual do PT o pedido de expulsão dessa pessoa que está aqui falando, de Luiz Vicente, Júlio. Mas o vereador Luiz Vicente está esperando realmente ser expulso ou tem pretensões de sair voluntariamente do partido depois de tantos conflitos que vem acontecendo, que os conflitos do próprio pessoal que representa o PT não é somente a nível local, tem aí a nível regional, nível nacional também. O negócio está aí meio fechado, viu, vereador? Júlio, a legislação ela impede que o vereador, quem tem mandato, saia antes da janela eleitoral. Então, se hoje eu voluntariamente solicitasse a minha desfiliação, isso seria igual a uma renúncia, eu estaria renunciando. E eu fui eleito pela população de Lagoa de Itaenga para representá-la por 4 anos, então eu vou até o fim do meu mandato. Agora, a solução, caso estejam insatisfeitos comigo, o pessoal do diretório do município, está nas mãos deles. Seria a expulsão, porque realmente o clima em Lagoa de Itaenga está muito difícil, desde tudo que foi feito em 2020, e não foi da minha parte. Não foi eu que mudei de posição, não foi eu que saí traindo as pessoas, que afirmou um compromisso aqui, outro ali, e depois tomou uma postura diferente. Eu mantive a minha palavra até o fim, e todos aqueles que foram candidatos, independentemente de serem da base de Graça ou de Pedro, sabem que eu mantive a minha postura e respeitei a decisão de todos. Agora foi muito claro, a minha posição é essa. Então, está nas mãos do diretório do município de Lagoa de Itaenga, está nas mãos do presidente tomar a posição, porque eu vou até o final com a minha posição. Não concordo com esse acordo que o PT de Pernambuco fez com o PSB, até porque nós também
Claro, a candidatura do presidente Lula é prioridade, é fundamental, mas nós devemos olhar também para os desmandos que o PSB tem cometido em Pernambuco nesses 8 anos do governo Paulo Câmara. E Danilo Cabral representa claramente a continuidade de um governo que não deu certo, que mas é o governo esse próprio Paulo Câmara. O próprio candidato não está tendo claramente o apoio aí do candidato à presidência que você está a defender, né, com unhas e dentes. Tem aí o apoio claramente do Sim. próprio presidente Lula. Então, como é que pode se entender, né, como você está falando aí, que há, digamos que, algo que é maldoso, por exemplo? Não é maldoso. É um tipo de acordo que eu não concordo, sabe? Até porque ninguém é infalível. A gente tá numa realidade em que todo mundo tem seus defeitos e nada é impecável. Se você vai olhar para qualquer partido, você vai ver que os partidos, ao serem feitos por seres humanos, pessoas que cometem erros, em qualquer partido você vai ver uma decisão que não foi positiva. Por exemplo, foi completamente errôneo o PT ter retirado a candidatura de Marília em 2018. Por exemplo, e não acho correto também a gente votar em um candidato na base do chantagismo. Agora, vamos lá. Lobo também afirmou que não sabia se eu estava com Tereza Leitão ou se estava com André de Paula, que nas ruas comentava-se que eu estaria com André de Paula. Eu digo com muita convicção, com muita certeza. Só quem pode falar sobre mim sou eu mesmo. Só quem pode dizer em quem eu voto, em quem eu deixo de votar, em quem eu apoio, sou eu mesmo. Até porque desde o início as minhas redes sociais estão, vou dizer que, estampadas com a minha posição política, minha declaração de voto de apoio a Tereza Leitão. É fato, quem me conhece bem, que há muito tempo eu tenho uma relação política com Tereza, apoiei ela na campanha de 2010, a convite do amigo Gilmar Dias. Depois, mais recentemente, nós articulamos com Tereza Leitão a reabertura da loja da Compesa de Lagoa do Itaenga, uma pessoa muito séria, muito comprometida e que representa aquilo que eu acredito que é o compromisso com os trabalhadores. Diferentemente, aí onde está a minha liberdade, de André de Paula, que não tem meu apoio porque votou nas reformas que prejudicaram os trabalhadores. Aí alguém pode perguntar, mas e aquela foto? Aquela foto com André de Paula se deve por uma questão de educação, observando um cenário em que em todas as ocasiões André de Paula acompanha Marília e também porque havia pessoas ali que estavam para dialogar com André de Paula. O subtenente Damião, por exemplo, apoia André de Paula, Maria Anunciada apoia André de Paula. Então a gente tem que entender que apesar das divergências, das diferenças, a gente está numa sociedade democrática e a gente tem que ter a maturidade para saber dialogar com quem está num campo diferente do nosso, com quem pensa diferente, e assim que eu me comporto. Semana passada mesmo sentei com o Beto Agripino, tomei um café, bati um papo, e não sou do Grupo Moinho. A gente tem que ter essa capacidade de saber dialogar, de conversar e separar as diferenças. Há um tempo atrás, conversei um pouco, bati um papo com o Rodrigo Barros, que é secretário do município do Grupo Moinho. Então, meus amigos, eu sou livre para dialogar com todo mundo, para conversar com todo mundo. Agora, em relação à minha atitude, minha posição política, eu sempre vou manter ela firmemente. E reforço, continuo de modo independente, não aderi a Pedro Epifânio que aderiu ao palanque de Marília Reis em Lagoa de Itaenga. Aí Lobo também usou um termo, aquele, né, da tchutchuca de Pedro. É tchutchuca de alguém que é subserviente a alguém, quem é bajulador de alguém, e todos vocês sabem da minha postura. Já Lobo aparentou, né, teve um comportamento de 2020 para cá, principalmente no processo eleitoral, de ser uma tchutchuca de qualquer um, de uma tchutchuca de quem atenda a seus interesses, aquilo que ele tem interesse de obter através do partido, porque na minha visão e na de muitas pessoas, Lobo usou o partido para atender seus interesses. Inclusive, falando o que se comenta nas ruas, o que se comentou nas ruas naquela época foi que Lobo teria vendido o partido a Moinho. Então veja bem onde é que está a coerência e onde é que não está a coerência. Outra coisa, o tipo de articulações que nós fizemos em Lagoa do Itaenga, e eu não fiz sozinho, teve um amigo que foi muito importante nessa articulação, não vou citar o nome dele porque eu não tenho a permissão para citar, mas o tipo de articulação que nós fizemos para fortalecer um palanque a nível estadual, um palanque fora da esfera local,
é o mesmo tipo de articulação que o próprio Lobo conhece, porque em 2018 ele me chamou para conversar com Pedro Epifânio para fazer uma articulação, para fazer um movimento unindo todos os grupos que tivessem interesse de Lagoa de Itaenga, independentemente do posicionamento e diferenças locais, para fortalecer o palanque de Haddad, né, o palanque do PT, em 2018. Então, infelizmente, o nosso amigo Lobo acabou fazendo colocações muito infelizes. E a importância da gente ter liberdade é essa, porque eu chego aqui e pontuo o que eu penso. Por exemplo, eu tenho liberdade para dizer que Ricardo Teobaldo não merece o apoio do itaenguense, do trabalhador itaenguense, porque votou, assim como André de Paula, em projetos que prejudicam, né, a vida dos trabalhadores, nas reformas que prejudicaram os trabalhadores, como a reforma trabalhista, o projeto da terceirização irrestrita, a reforma da Previdência. A mesma coisa o candidato Raul Henri, de Pedro Epifânio. Eu entendo que ele não é um bom candidato para o trabalhador porque votou a favor da reforma da Previdência. Então a minha posição é muito clara, Júlio. Olha, respeitando o que o Lobo falou, o vereador Luiz Vicente, 20 minutos aqui, então foi dado também aí o direito de resposta que você pediu, né, decorrência aí também do próprio espaço que nós temos aqui, teve o guia, tem o apoio, então fica aí as considerações finais, está aí, né, depois, né, do próprio presidente do PT, veio aqui o vereador do PT, Luiz Vicente, e acabou de lavar a roupa. Veja, a roupa suja. Veja, para finalizar, eu quero dizer que por uma questão de coerência, já que Lobo anda muito preocupado com essa questão do meu apoio à Marília, ele deveria também se posicionar sobre o que ele acha de a família Moinho, a qual ele vinculou o PT, está apoiando um bolsonarista disfarçado, que é Miguel Coelho, apoiar Ricardo Teobaldo, que surfou nessa onda da retirada de direitos dos trabalhadores e é candidato da família. Ele deveria também se posicionar sobre o fato dessa mesma família, da prefeita de Lagoa de Itaenga, falar em comício no município que o eleitor de Lagoa de Itaenga pode votar em qualquer candidato, lavando as mãos para o cenário federal, que é o cenário nacional, que é fundamental e importante, como ele mesmo disse. Então fica aqui o meu convite para que o presidente do partido se posicione em relação a isso, até porque eu tenho certeza que pela trajetória dele ele não vai votar em Miguel Coelho, nem tampouco em Ricardo Teobaldo. Então agradeço a você, Júlio, pelo espaço, a Manuel Antônio, e deixo um forte abraço a toda a população de Lagoa de Itaenga. Pronto, minha gente, esse foi o vereador Luiz Vicente, falou aqui, vamos de apoio cultural, voltamos já no nosso programa Itaenga Notícias.